Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês sobre o algoritmo da adaptação dos LDRs que a gente utilizou no nosso projeto Minimax Games. Se você não assistiu o primeiro vídeo, que é o vídeo em relação ao jogo do Nin 1 vs 1, eu sugiro você ver. E agora vamos prosseguir com a adaptação que a gente teve em relação aos deficientes visuais. E essa adaptação seria o nosso sensor de presença que utilizaríamos no projeto. No caso, como sensor de presença, a gente decidiu colocar nessa plataforma chamada Tinkercad os LDRs, que com base na análise de posições, a gente vai ver se o nosso dedo, se o dedo do usuário está encostado no nosso LDR, ele vai analisar. Temos essas opções, totalmente escuro, totalmente claro e opções intermediárias. No caso, se o nosso usuário colocar o dedo, ele vai ficar próximo dessa posição, certo? E toda vez que ele estiver próximo dessa posição, eu vou ter uma condição que vai analisar, tá, o meu LED está ligado ou está desligado. Dependendo da condição, dependendo da situação que a gente tiver, ele vai ou não emitir o som do buzzer. Então, se tiver LED ligado, ele vai emitir uma frequência no buzzer. Vamos testar aqui. Aí, caso eu retire o dedo, ele não vai emitir som, porque no caso ele não está analisando se o meu LED está ou não ligado, certo? Então é basicamente assim que vai funcionar. E caso ele esteja desligado, ele não vai fazer nada, ele não vai emitir som nenhum. Certinho, pessoal? E pra caso de erro na simulação, vocês podem perceber que a maioria dos LDRs vão começar com o estado, no caso, a maioria deles começa no estado com menor valor, começam assim. Para evitar erros na hora de passar isso para a simulação mesmo, a gente achou esse valor mínimo, a gente pediu para ele printar na nossa, no monitor. E a gente definiu esse valor mínimo para ele não fazer nada, ele não emitir som do buzzer e não desligar LED, não fazer literalmente nada, porque nesse caso a nossa simulação que está definindo isso, certo? Então a gente não quer que ele emita som caso esteja nesse estado. Então, partindo desses princípios, a gente tem os LDRs que estão na porta analógica, certo? Porque são entradas analógicas. E a gente tem os nossos LEDs que estão em portas digitais. E tem o nosso botão que também está na porta digital. E o nosso buzzer está numa porta PWM, que é uma saída analógica. Bem, entendido isso, vamos para a parte da programação. Primeiramente, a gente tem a definição dos nossos pinos, que não é muito diferente do programa que a gente já estudou. Os pinos dos LEDs, o pino do buzzer. E no caso, o botão, eu só defini a variável que vai analisar o estado dele, que no caso é STB01. Como estou utilizando só o primeiro botão, eu usei somente essa variável. E X é a minha variável da linha, que vai começar em 0, porque na verdade quando X vale 0 significa que todos os LEDs estão ligados, certo? Se você assistiu a última aula, você sabe que isso aqui é uma configuração só pra a gente dar um valor para X, porque toda vez que eu aperto, X vai incrementar, com base você assistiu na última aula, e assim ele vai rodar, certo? Mas antes disso, vamos continuar aqui. Temos as definições de saída e temos as definições de entrada, que no caso é o nosso botão. Aí a gente vai ligar os nossos LEDs, até aí fica tudo parecido com o último programa que a gente analisou. E agora a gente vai para o void loop. O que ele vai fazer? Primeiro eu quero que ele solte um print do que está acontecendo com meus LDRs, que são nossos sensores. Eu quero analisar qual que é a situação deles, o quanto que eles estão vendo de luminosidade. Então eu usei o serial.print e depois o print ln com o que eu quero analisar, que no caso eu vou ver a porta de cada LDR, se é A5, A2, A3, aí eu vou colocar aqui, certo? Eu vou falar,
Analog read é 5, é o meu LDR1. Tá, então beleza. Ele vai printar pra mim qual que é o valor da LDR. Isso aqui vai rodar em loop e vai acontecer de 1,2 segundos em 1,2 segundos, ou 1200 milissegundos. Certo? Isso vai rodar em loop. Aqui eu tenho a definição do meu pino, do meu botão. No caso eu estou utilizando um pino digital, então STB01 é igual digital read no pino 7. Aqui, se você viu a primeira aula, você sabe que é aqui que vai analisar se meu botão foi pressionado e o que ele deve fazer, que no caso é desligar o LED e emitir o buzzer quando desligar o LED. Esse while a gente já sabe como que funciona. E vamos lá. Agora vamos para a relação dos ifs em relação ao LDR. Tá. O que a gente pensou para fazer essa lógica? Caso meu x for igual a 0 e o meu analog read for maior que 102 e menor que 900. Por que maior que 102 e menor que 900? Como vocês podem observar, os valores dos LDRs vão estar sempre nesse 102, no valor mínimo, no começo da simulação. Então ele sempre está printando aqui 102. Para não haver nenhum erro, como eu falei para vocês, eu pedi que ele ignorasse o valor 102 e começasse a analisar valores maiores que 102 e menores que 900. Menores que 900 justamente porque um simples passo que você dá aqui, você já chega em 962, 987 e o valor máximo que a gente tem é 998. Então eu decidi escolher esse intervalo de 102 até, vamos ver, até 900, porque é um valor mínimo e não é o valor exatamente o que está aqui, certo? Que seria 102. Seria um valor um pouquinho maior, mas bem menor que esse aqui comparado à questão da luminosidade. Isso é só para uma questão de identificação, certo? Tá, se meu x vale 5, significa que nenhum LED foi apagado, ou seja, todos os LEDs estão ligados. Então, na verdade, a gente tem essa situação. Se o meu x vale 0, significa que meus LEDs estão ligados, e o meu analog read é a 5 maior que 102 e menor que 900, então se o meu LED 1 estiver ligado e eu tiver dedo no LDR, o que ele vai fazer? Ele vai tocar um tone, e ele só vai parar caso saia desse if. Certo? Beleza, tranquilo. O raciocínio não vai se diferenciar muito, mas vamos lá. Eu tenho essa segunda opção. Se x for menor ou igual a 1 e o meu analog read A4 for maior que 102 e menor que 900, vai tocar um tone também. Por quê? Vamos analisar. Então, se LED 2 ligado e o dedo no LDR, ele vai tocar o buzzer. Então, por que eu coloquei x menor ou igual a 1 e não coloquei x igual ou igual a 1? Porque, na verdade, quando x igual a 0, eu tenho só essa possibilidade, caso o meu LED 1 esteja ligado. Então, se eu fosse analisar, tá, não vamos olhar para o código, vamos olhar para os LEDs. Meu LED, esse LED está ligado em quais possibilidades? Se x vale 0 ou não tem outra possibilidade. Se x valer 0, esse LED com certeza está ligado. Se x valer 1, esse LED vai estar desligado. Então, eu só tenho isso de possibilidade. Mas, se x for menor ou igual a 1, eu quero analisar esse LED. Então, vou analisar. Se x for 0, significa que esse LED está ligado, porque x é a variável que vai determinar quantos LEDs são desligados. Então, x valendo 0, isso aqui está ligado. E x valendo 1, isso aqui também está ligado, porque se x for 1, ele vai desligar esse primeiro LED. Então, eu pensei em duas possibilidades que esse LED vai estar ligado, que é x valendo 0 e x valendo 1. E assim a gente consegue fazer essa lógica, certo? Então, vai rodar normalmente, sem nenhum problema, e vai continuar com o mesmo raciocínio para os outros LEDs. No caso, se for o terceiro LED, se x menor ou igual a 2, x valendo 0, esse LED está ligado. X valendo 1, esse LED está ligado. X valendo 2, esse LED, o terceiro LED, também está ligado. Mas se x valer 3,
esse LED vai estar desligado, portanto ele vai sair dessa condição aqui, que é x menor ou igual a 2. E assim vai, vamos fazer isso para todas as opções. No x menor ou igual a 4 a gente tem mais possibilidades. X pode valer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E se x valer 5 significa que todos os LEDs estão desligados. E ele vai sair desse if. Opa, Então aí a gente consegue finalizar a funcionalidade do nosso LDR. Tá. E caso tudo isso seja falso, ele vai analisar se os meus pinos, os meus LDRs estão no valor 102. Isso aqui justamente foi utilizado só para não dar bugs na simulação. Não precisaria se fosse um projeto físico, um projeto real. Isso é só para não dar nenhum bug. Porque caso o valor seja 102, que é o início da simulação, que ele começa em 102, ele já tocaria o buzzer. Então isso é só para não acontecer nenhum bug. Certo? E o mesmo vai para essa segunda condição, caso ele seja maior que 900. Qualquer um desses, ok? E é isso então, pessoal. Então, na verdade, quando x for diferente de todos esses valores, ele vai ter que analisar esses ifs aqui, ok? Vai ser no tone para determinadas posições. Então, caso você não tenha entendido essa parte que eu expliquei, vou explicar de novo. Então, se x não valer 0, não valer 1, não valer 2, não valer 3, não valer 4, ele vai para esse else. Aí ele vai analisar, beleza, todos os LEDs estão desligados, então na verdade eu tenho que só jogar um no tone. Eu não precisaria desses ifs aqui, mas isso foi só para uma questão de cuidados, mas não precisaria. E assim você vai finalizar a programação da adaptação dos LDRs. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ficou interessado, você pode ir no link abaixo. Vai ter o link desse projeto. E você pode utilizar ele tranquilamente para modificações. Vai poder fazer uma cópia tranquilamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que eu vou explicar sobre o jogo da velha, a dinâmica dele, e também eu vou explicar a dinâmica dos LDRs, como que eles vão funcionar. São dois LEDs, na verdade, são LEDs bicolores. Como que vai funcionar, como eu vou identificar cada cor, aí você já vai ver no próximo vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.